de tudo, o Espírito vinha sobre o escolhido. Amém? Amém. Após o véu rasgado, nós temos o Espírito habitando dentro. Amém. E aí eu gostaria de perguntar para vocês: cadê os feitos do privilégio de ter Cristo habitando dentro de nós? Aonde estão os feitos? Onde estão os frutos? Porque quando temos a revelação na origem de quem somos para Deus, tudo na nossa alma doente ainda, enferma ainda, ou na nossa carne, como para você ficar melhor, para você entender aí, né? Que a nossa alma está dotada nela todos os nossos desejos emocionais, né? Tudo que a nossa carne deseja, tudo que a nossa carne ama. Então eu entendo que a carne, ela milita contra o Espírito. Amém? Eu quero dar lugar para o Espírito Santo, porque é muito conteúdo. E para quem já me conhece é muito difícil. Mas eu vou tentar. Mas de antemão, já vou te falar. Se você vê algo escandaloso acontecer aqui e você precisar ir embora, você já vai debaixo da bênção. Amém? Porque na sexta-feira nós estamos buscando algo assombroso da parte de Deus. Aleluia. E Deus me falou que basta eu estar com Ele. Eu não preciso ter 20, 30 comigo. Basta eu estar com Ele. Basta eu estar com Ele para viver feitos ainda maiores que viveram os nossos antepassados. Profeta, como assim? Foi isso que ele falou para João Batista. Então, João, você nascido de carne e sangue é o maior profeta. Aonde ficou Elias aí? Aonde fica Eliseu aí? E nós vamos entender, porque eu já ministrei isso aqui na casa de Isabel, na casa de Zacarias, que isso se deu porque João Batista recebeu um toque divino no ventre. No ventre. E por isso ele se torna maior do que os seus antepassados, porque pela obra do arrependimento, porque pela obra do Espírito Santo, ele levava povos a se arrepender e a se converter sem milagres, prodígios e maravilhas externas. Pensa Sansão lá em casa. Aplausos para essa verdade. Famílias são restauradas, gerações são sustentadas através da obra do Espírito que habita em nós. Então, quando a gente olha para os nossos antepassados, nós vamos entender esse ambiente, amém? Amém. Para muitos em Israel, a Arca da Aliança é o mini Monte Sinai. Amém? Para muitos em Israel ainda, a Arca da Presença do Senhor, a Arca da Presença da Aliança é o mini Monte Sinai do Senhor. Olha a importância que Moisés, que Arão, que esse povo escolhido por Deus dava encontros que ele tinha com o Pai. Está entendendo? E muitas das vezes nós recebemos um rio aqui. Tem ela lá para orar, tem ela lá para jejuar, tem ela lá para se consagrar. Ei, o meu papel é devolver vocês para Deus. E em unidade com vocês, eu estou buscando a minha parte, não mais do maná, mas do pão vivo. Amém? Então, pode aplaudir, pode aplaudir. Então, esses feitos, para ser sucinta, trazia os tempos de Cristo. Como assim, profeta? O sacerdote escolhido por Deus eram os olhos de Deus. Amém? Eram os olhos de Deus. E esse sacerdote, dentro do rito, tinha a importância
de apresentar o pecado do povo. Tinha sobre si esse encargo de apresentar o pecado do povo ao Senhor. Então eu entendo aqui que existia um relacionamento do povo com o sacerdote. Mas para quem lê Bíblia, a gente sabe que foi uma dura serviu Moisés cuidar desse povo. Mas olha, isso é diferente dos dias atuais. Tem unção na casa, tem pão na casa, tem o poder do sangue na casa. E mesmo assim, muita gente ainda continua correndo da intimidade. Muita gente ainda continua correndo no lugar secreto. Porque o que aconteceu com esse povo aqui? O livro do Êxodo, o livro de Número, o livro de Deuteronômio vai nos deixar claro, Beriná, que Deus chamou o povo para estar com ele no monte. Mas o povo estava em pecado. Quem sobe? Moisés. Moisés aqui é a figura do Cristo, libertador. Amém? E o que acontece? Moisés sobe. Amém? Eu vou trazer algumas importâncias dos elementos sobre a arca, para que quando você for ler as escrituras, ou quando você for receber uma profecia aqui do nosso altar, você tem discernimento do que você está recebendo. Profetas do ofício vai trazer Jesus no início, no presente e no seu futuro. Profetas que não trazem a figura do Cristo em todas as estações, precisa crescer mais um pouquinho. Amém? Então a palavra vai dizer que sobe Moisés. E quando Moisés desce, o povo estava em... O que Moisés faz com as tábuas da lei? Quebra. Vocês vão entender porque eu estou trazendo essas alusões. Amém? Quebra. E aí Moisés volta para o Monte Sinai, irado, em conflito, porque ele era os olhos de Deus. Amém? Ele temia o Senhor em favor desse povo e ele chorava perante Deus. Como a sua palavra vai voltar vazia para o Senhor nos escolheu. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus fala para Moisés: tu quebrou, agora escreva você. É isso que dá quando a gente quebra aliança, quebra princípios, caminha na via do pecado. Deus não vai botar a mão aí, nem precisa orar. Deus não vai botar a mão aí. Quando eu quebro um princípio com consciência, quando eu quebro um princípio discernindo o que eu estou fazendo, Deus vai nos instruir, Deus vai nos ensinar a saber lidar com tudo isso. Foi o que aconteceu com Moisés aqui. E o que acontece quando Moisés escreve? Uma das primeiras coisas que me chama a atenção, um dos primeiros mandamentos é: não edificai imagem, deuses diante de ti mesmo, a não ser eu. Mas quando Moisés desce, o povo estava fazendo o quê? Então a palavra vai dizer que esses manuscritos é muito importante. Só para Israel? Não, para nós também. Por quê? Os decretos das leis traziam a testificação do pecado. Então um dos elementos dentro da arca são as tábuas da lei. Um dos elementos que estava dentro da arca da presença são as tábuas da lei. As tábuas da lei deixavam a evidência de que o povo estava em pecado, que precisava de remissão. Amém? Nesse período, Moisés precisava levantar um sacerdote junto com ele. E o Senhor fala para Moisés: levantarão. A palavra vai dizer, isso aconteceu lá em Barbacena. A palavra vai dizer que o povo se rebeliou. Alguém me ajuda aí. A palavra de Deus vai dizer que o povo rebeliou. Por que, Arão? Por que não um de nós, líderes das tribos?
Presta atenção, não era qualquer um que estava batendo de frente com Moisés. Amém, pastor David? É isso, né? Estou liberando bonitinho? Para depois o povo falar que não entendeu. Liberando? Então, a palavra vai dizer que Moisés se põe contra o povo. Não, Moisés se volta para Deus. Moisés fala para o povo: ó, é a escolha do Senhor que Arão e sua família, sua casa, sua descendência seja separado como levitas, como sacerdote. E o povo se põe contra Moisés, rebelião. Aí a palavra de Deus vai falar que Moisés vai até Deus. Estão entendendo, sacerdotisas? Estão entendendo, sacerdotes? A palavra vai dizer que, diferente do povo rebelde, Moisés volta para Deus e diz: Deus, somos os teus olhos, então o Senhor sabe o que está acontecendo ali embaixo. E Deus traz um desenho, chama todos, um de cada tribo, e que eles venham apresentar a cada um uma vara. Deixa essa vara dentro do templo, anoitecer, amanhecer para o outro dia, anoitecer ali, e a vara que florescer vai deixar claro quem eu escolho. Eu, o Senhor, escolho para sacerdócio. Amém? Então a palavra vai dizer o que aconteceu, o que, igreja? Para todo mundo que lê Bíblia. O que aconteceu? Hã? Brotou. Na vara de quem? De Arão. Então, quando Deus te escolhe, quando Deus te predestina, não adianta correr do chamado. Não adianta fugir do chamado. Não adianta fugir desse lugar que Deus tem para mim e para você. É luta sem fim, comum aquilo que está escrito a teu próprio respeito em relação ao propósito. Amém? Então a palavra vai dizer que a vara de Arão floresce. Amém? Amém, glória a Deus, né? E aí o que vai acabando acontecendo? Esse povo está no deserto, está passando ali pela libertação do Egito, e esse povo começa a ter fome. E a palavra vai dizer que Deus liberou? Liberou o quê? Não estou ouvindo. Maná. Amém? O que é maná? No original, o que é isso? Por quê? O povo estava no deserto, o povo estava tendo fome, e algo foi liberado dos céus. Então era algo desconhecido para aquele povo. Mas a palavra de Deus vai dizer que, com o passar do tempo, este povo, o mesmo povo rebelde, começa a reclamar e amaldiçoar o maná. Amaldiçoar o maná. Amaldiçoar o maná. Amém? E por que eu estou trazendo essas alusões aqui? Porque até os dias de hoje, os elementos fundamentais dentro da arca é as tábuas da lei, que representam o pecado do povo. É a vara de Arão, anota aí, que representa a rebelião do povo contra os sacerdotes. Isso nem acontece aqui. Glória a Deus, nem acontece. Se estiver acontecendo, vai parar de acontecer, né? Porque a palavra é poderosa. Amém? Segundo elemento, Camila. Segundo elemento, Camila, a vara. A vara de Arão. Terceiro elemento, pote do quê? Do maná amaldiçoado. É dessa maneira que acontece o rito, até os dias de hoje em Israel. E nós já passamos aqui por todas as linhas, entendendo, né, o que é o pão, o que não é o maná, não é verdade? O que é o princípio da nova aliança em Cristo Jesus. Ele não veio anular a lei, mas até os dias de hoje é isso que acontece. As festas que antecediam esse período trazia esse rito para trazer a lembrança do povo, o que? Os pecados.
Segundo, rebelião. Terceiro, a maldição. Então, vocês discernindo a importância desses elementos, vocês vão discernir por que o holocausto e a forma que o holocausto se realizava. Amém? Me dá a sua atenção de presente. Nós precisamos entender algo. No jardim do Éden, pós-pecado, Adão foge. É isso que acontece? E a palavra de Deus vai dizer que ele se cobre com figueira. Mas o que Gênesis, Éder, está nos deixando claro aqui? Esses dias eu fiz essa pergunta no culto de casal que eu fui. Nós deveríamos fazer essas perguntas, né? Porque quando a gente faz essas perguntas com o Espírito Santo, o Google nos ajuda a entender a Bíblia. Porque hoje você tem o Google, diferente da minha era. Eu não tinha o Google. Amém? Então eu vou começar a entender aonde se originou o que eu vou apresentar aqui para você. Vocês entenderam sobre os elementos? Todo mundo entendeu? Levanta a mão. Todo mundo entendeu? Quem não levantar a mão, eu vou entender que não entendeu nada. Então esses elementos eram importantes para o rito, porque esses elementos traziam informações. Amém? E agora nós vamos falar como que acontecia o rito do holocausto. Amém? Não vai se escandalizar, hein? Porque a Bíblia é pura, amém? A palavra de Deus vai dizer que diante do sacerdote era apresentado 2 bodes. Um para o sacrifício dentro os 2 para a expiação, amém? Tudo bem aí, amor? Os 2 para a expiação. Os 2 bodes. Quem já estudou sobre isso? 2 bodes. Um usado para dispersão do sangue dentro do templo, santo dos santos, e outro para sacrifício, e como sacrifício ser lançado do abismo. Qual é a diferença de um para o outro? Lembra no último culto, Jesus pagou a conta. Jesus trouxe o shalom. Jesus trouxe a paz. Dívida quitada. Amém? Então aqui os sacerdotes, além dos touros, além dos outros animais, ele recebia os bodes. Entende? Um bode era sacrificado para aspergir o sangue, e outro para ser lançado do abismo, para um tipo de entidade. Amém? Com misericórdia. A palavra de Deus vai dizer, e eu quero que você anote aí. Deixa eu trazer aqui para você. Vai trazer esses tipos de ilustrações para falar do poder do sangue. Amém? Um para aspergir e outro para lançar no abismo. Isso te faz te lembrar do Gadareno? E o que Deus fez com os demônios? Depois de lançar eles ao abismo? Jesus aqui estava cumprindo um rito. Amém? E por que eu tenho que ter aclarado essas temáticas no meu espírito? Porque tudo começou em Deus. A pergunta que deveríamos fazer: para que tem que ser dessa forma? Para que animais? Por que tudo isso? Porque tudo isso era uma sombra do que viria a acontecer no futuro. Lembrei o nome do demônio, Azazel. Amém? Então um era oferecido para Azazel. E aí a pergunta que você deveria fazer: como assim? O próprio sacerdote está apresentando, Márcio, um sacrifício para um demônio? Não são perguntas que vocês deveriam fazer ao ler a Bíblia? Sim. Né, Preto?